Navios gigantes podem tombar. E isso não é uma teoria, é um fato. Ao longo da história, cargueiros, petroleiros e até navios de cruzeiro já se inclinaram além do limite e acabaram virando, muitas vezes em poucos minutos. Quando isso acontece, o tamanho colossal da embarcação não ajuda, ele piora tudo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Tombar não é algo normal para um navio. É um evento raro, extremo, e quase sempre causado por uma combinação muito específica de fatores. Vento forte sozinho não vira um navio. Ondas grandes sozinhas também não. Nem mesmo uma curva mal feita. Para um navio desse porte tombar, algo precisa dar muito errado. Na maioria dos casos, o problema começa com a estabilidade. Todo navio é projetado para manter seu centro de gravidade o mais baixo possível. Isso cria um efeito parecido com um peso pendurado embaixo. Quando o navio inclina, ele naturalmente tenta voltar para a posição original. Esse instinto de se corrigir é o que impede que navios gigantes virem como uma caixa empurrada de lado. Mas quando a carga está mal distribuída, quando há excesso de peso em pontos altos, ou quando a água entra em compartimentos errados, esse equilíbrio começa a desaparecer. É nesse momento que o navio deixa de se comportar como uma estrutura estável e passa a se comportar como algo perigosamente imprevisível. Existem registros de navios modernos que começaram com uma inclinação quase imperceptível. 2 graus, 3 graus, algo que, visualmente, parece inofensivo, mas internamente a física já tinha decidido o destino daquela embarcação. Cada grau adicional de inclinação desloca o peso da carga, empurra líquidos internos, altera o centro de gravidade e cria um efeito dominó quase impossível de reverter. É por isso que, quando um navio começa a tombar de verdade, a correção é quase sempre inútil. Mas se tombar é tão raro, porque tanta gente acredita que navios gigantes viram fácil, porque o movimento deles engana. Um navio não se move como um carro, nem como um avião, nem como nada que a maioria das pessoas já tenha experimentado. E é exatamente aqui que começa o maior erro de percepção. Porque, apesar de poderem tombar em situações extremas, navios gigantes não viram, nem fazem curvas, do jeito que você imagina. Quando você vê um navio fazendo uma curva, seu cérebro automaticamente compara aquilo com algo que você já conhece. Um carro vira girando o volante. Um avião inclina a asa e muda de direção. Até um barco pequeno responde quase instantaneamente ao leme. Mas um navio gigante? Não. Na verdade, um cargueiro de centenas de metros começa a virar muito antes de você perceber qualquer mudança visual clara. Quando o leme é acionado, o efeito não é imediato. O navio continua seguindo praticamente em linha reta por longos segundos, às vezes por minutos, enquanto forças invisíveis começam a agir sob a água. É nesse intervalo que nasce a ilusão. O navio parece estar resistindo à curva, mas na realidade ele já está virando, só que em uma escala que o olho humano não percebe facilmente. A água ao redor do casco começa a se comportar de forma diferente. Correntes se formam, pressões se redistribuem. A popa começa a deslizar lateralmente enquanto a proa insiste em seguir adiante. O resultado não é uma curva fechada, mas um arco gigantesco, tão amplo que pode ocupar quilômetros de oceano. E aqui está o detalhe mais contraintuitivo. Quanto maior o navio, mais suave parece a curva. E maior ela realmente é. Isso acontece porque navios gigantes não apontam para onde vão virar. Eles são empurrados para a curva pela resistência da água. O leme não puxa o navio. Ele empurra a água para um lado, e a água empurra o navio para o outro. Tudo acontece lentamente, com atraso, como se o navio estivesse sempre reagindo ao passado. É por isso que mudanças bruscas de direção são evitadas a qualquer custo. Uma correção exagerada não causa uma curva fechada, causa instabilidade. E é exatamente aí que entra o medo do tombamento. Quando um navio começa a virar, forças laterais surgem. Essas forças empurram o casco, deslocam líquidos internos e criam inclinações temporárias que assustam quem está observando. Mas essas inclinações fazem parte do sistema. Elas não são sinais de falha, são sinais de controle. Se navios gigantes não fazem curvas fechadas e se inclinam de forma controlada, por que eles quase nunca tombam? A resposta está em sistemas que operam silenciosamente, o tempo todo, longe dos olhos de quem observa da superfície. O principal deles é o lastro. Dentro de um navio existem enormes tanques que podem ser preenchidos ou esvaziados com água do mar. Esse sistema permite ajustar o peso, a estabilidade e o comportamento da embarcação em tempo real. Quando o navio vira levemente para um lado, o lastro compensa. Quando a carga se desloca, o lastro corrige. Quando o mar muda, o lastro responde. Tudo isso acontece sem que o navio pareça estar fazendo algo. Além disso, o formato do casco é projetado para gerar resistência lateral controlada. Em vez de lutar contra a água,
O navio usa a própria água como apoio. É como se ele estivesse sempre apoiado em uma almofada líquida invisível. E quanto maior o navio, mais previsível ele se torna, desde que esteja operando dentro dos limites para os quais foi projetado. Por isso, cenas de tombamento chamam tanta atenção. Elas representam a quebra de um sistema que normalmente é extremamente estável. Quando você vê um navio levemente inclinado, fazendo uma curva lenta, ele não está à beira de virar. Ele está exatamente onde deveria estar. A verdadeira engenharia naval não está em impedir o movimento, mas em controlar cada grau dele. E é por isso que navios gigantes não viram como você imagina. Eles não lutam contra o oceano. Eles negociam com ele.